Olá pessoal, eu estou aqui com o Dr. Aldir Carvalho Júnior, um dos nossos médicos especialistas e franqueado nosso Master da Novo Fio, a nossa franquia de terapia e transplante capilar. Primeiro, Aldir, obrigado aí por estar presente e participar dos nossos podcasts. É mais uma rodada aí que eu promovo para público em geral, de paciente, a colega médico, a empreendedores e investidores. E o Aldir, gente, além de ser médico especialista, ele é um empreendedor nato, vem de família, é isso, né, Aldir? Com certeza. E ele vai dividir um pouquinho com a gente aqui a experiência dele como médico no segmento e como também empreendedor do segmento, tá certo, Aldir? É isso mesmo. Então, um bate-papo aqui aberto e informal. Aldir, o que te levou a vir para o mercado da terapia e do transplante capilar? Primeiramente aí, tudo bom? A gente está nessa empreitada junto com a Novo Fio. Temos a certeza que vamos ter muito sucesso por todo o comprometimento da rede, da franqueadora, assim como o nosso, de estar entrando de cabeça mesmo, aí, vamos dizer assim, né, nesse projeto. E assim, falando mais da terapia e do transplante capilar, o que nos seduziu foi essa questão de conseguirmos aliar um tratamento clínico. A gente ajuda muita gente que está sofrendo, que já vem de longas datas com a perca de cabelo ou com problemas relacionados a isso, junto com parte do transplante. Essa parte, eu não posso deixar de dizer, eu sou apaixonado por trabalhos manuais e que a gente consiga promover uma transformação que cause um impacto imediato. Isso aí pra gente realmente é bem legal. Basicamente uma recuperação da autoestima, né? Seja do homem ou da mulher, porque hoje a gente sabe que é nítido que uma mulher, quando ela tem uma queda capilar, e o homem, né, quando ele tem uma área de calvície, há um certo grau de perda até ou de autoconfiança ou de autoestima. Então, traduzindo, acho que um pouquinho em miúdos ou resumindo a tua expressão como um todo, eu acho que é mais estar presente no momento importante da vida do homem ou da mulher, seja no resgate capilar ou no transplante capilar. Você pega isso, tá atrelado à história, né? Lá na época dos egípcios e tudo, eles usavam, a gente vê nos túmulos deles que eles usavam perucas. Na parte do reinado aí da França, da Inglaterra, eles já investiam bastante nessa questão. Por quê? Porque o cabelo sempre foi uma preocupação. Ele está diretamente ligado não só à parte estética, como do bem-estar, da saúde realmente. Isso muda a maneira como você aborda, como você tem confiança para executar suas atividades, sua vida. Então, o impacto tem sido bem gratificante. Se a gente parar para pensar, tem até a história do Sansão, né? Que a força dele estava no cabelo, né? É isso aí. Então, a gente pode fazer que devolve não só a autoestima, mas a força pro homem e para a mulher. E isso é uma coisa que você falou que é interessante, né? Na Novo Fio, é uma franquia que ela vem de toda a minha experiência, da minha evolução como médico, especialista nesse segmento há mais de 15 anos, e em que eu sempre bati na tecla que não é uma franquia, aliás, a única franquia até hoje no mercado, no segmento, todo o restante não é franquia, mas uma franquia onde ela não é uma franquia de transplante capilar, é uma franquia de terapia e transplante. Por isso que a Novo Fio é chamada clínica capilar, ou seja, clínica terapia e clínica cirúrgica, né? Então, eu acho que um dos nossos grandes diferenciais está na força do protocolo clínico, né? Que a gente estruturou aí com anos e anos de desenvolvimento, tá certo? Então, isso que eu gosto sempre de deixar muito frisado a você que está vendo a gente, ouvindo a gente, é que a Novo Fio não é uma franquia só de transplante capilar. A nossa excelência está no transplante capilar e na terapia capilar, certo? É isso aí. Inclusive foi determinante na minha escolha de como seguir. Primeiramente eu decidi fazer essa pós-graduação em tratamento de transplante capilar, e dali eu tinha que decidir como executar isso, né? Como seguir. Então a gente tinha a opção de fazer isso com um consultório próprio, com nome próprio, que também é legal, mas a meu ver é um mercado que tem crescido muito e rápido, tanto a demanda
como de profissionais que julgam poder fazer isso de uma maneira rápida, vamos dizer assim. E quando eu encontrei a Novo Fio, primeiro, ela tá iniciando, a gente está no início do projeto, já estamos bem maduros, mas o próximo passo, o futuro que nos aguarda muito interessante, porque nós somos a única rede em que é voltada para o tratamento médico, a verdade é essa. Claro, tem muitos outros profissionais bons no mercado, mas o que a gente busca colocar é ter o melhor tratamento, os melhores materiais, os melhores profissionais, proporcionar tudo do melhor e com a questão de ser acessível para a maioria da população. Isso é muito interessante, eu acho que é um dos segredos aí do nosso sucesso. Um diferencial, que daí eu trago isso da vida, que você estava falando muito bem aí, a parte do médico. Eu sempre, desde o começo, quando eu me propus a montar a franquia junto com o Semenzato e com o Paulo, tudo, eu sempre falei, a Novo Fio, o centro dela é no médico. Perfeito. Porque ela é copia e cola do meu instituto. Então, se no meu instituto eu atuo frente em todas as avaliações de cirurgias e tratamentos, a Novo Fio tem que seguir o mesmo modelo. Por quê? Observando a evolução médica, né? Como é que era a própria medicina como um todo no passado? Medicina particular, valorização do médico, aquele vínculo médico-paciente. Com o passar do tempo vieram os planos de saúde. Isso perdeu um pouco, né? Horas só no médico, ou seja, aquela relação direta, aquela relação do cuidar, o meu médico, né, pessoal? O meu médico. O tempo de consultório. O tempo de consultório. Isso foi degradando. E hoje, você percebe até na clínica particular, que o paciente vem para você porque ele não quer mais, ele está mais crítico, né? Ele quer investir melhor o dinheiro dele, o tempo dele, o rosto, o cabelo, a parte cirúrgica dele como um todo. Então, quando a gente estruturou a Novo Fio, e isso é um forte diferencial da Novo Fio, é o médico. Então aí eu vou separar alguns pilares, eu vou aproveitar para te perguntar, mas o primeiro ponto, não existe no Novo Fio avaliação e orçamento por WhatsApp, por foto. Você vai ter um contato, olha, você tem indicação, não tem, mas você vai passar com a nossa unidade, você vai ser avaliada, nós vamos confirmar a tua indicação, vamos combinar o valor e tudo certinho, mas isso passa pelo médico. E é o mesmo médico que vai operar a paciente ou o paciente, ou que vai conduzir aquele tratamento clínico. Por quê? Muitas e muitas redes do mercado, você fecha o seu transplante ou tratamento por mensagem, você chega lá para fazer, você não conhece o médico que vai te operar, nem sabe quem é o médico que vai te operar, e não tem um pós-operatório depois disso. Então, isso é um ponto-chave, né? A equipe de enfermagem, a equipe médica da Novo Fio é o centro técnico, né? E você tem uma relação direta com aquele profissional. Isso eu acho um grande valor da nossa marca. E segundo, o que eu ia te perguntar era justamente isso, sobre essa relação que a gente tem do dono, né, o fundador, com o franqueado, uma relação direta, e aonde a gente nivela todos os profissionais no máximo de excelência que a gente busca. E tem toda uma transferência de know-how. Então, você, como um franqueado, que teoricamente veio com uma bagagem de conhecimento, mas talvez sem a experiência, porque eu brinco que isso é igual piloto de avião, né? Sabe mais quem tem mais hora de voo. Vamos completar 1000 cirurgias esse ano. Então, quando você se sente hoje uma pessoa apta, você se sente que recebeu, ou na verdade a gente recebe, que é uma educação continuada, mas a transferência de know-how para você, técnico, existiu e existe e te transforma num profissional mais seguro hoje para tocar uma unidade própria? Falando da primeira parte, que é essa questão de como o paciente é tratado, né, nas nossas clínicas, não só por WhatsApp, ou não é uma maneira genérica, vamos dizer assim. Isso é interessante porque assim, um dos nossos pilares realmente é o tratamento da pessoa. Apesar de que estamos voltados para a parte capilar, o cabelo é muito frágil, ele é muito suscetível a qualquer coisa que aconteça no seu corpo. Se você tem um pico de estresse, teve um acidente, teve uma doença, uma gravidez que é bem comum, então tudo isso afeta. Até um resfriado forte pode mexer com a tua imunidade. Até um resfriado forte. Então assim, o que a gente busca falar é que quando estamos atendendo um paciente,
nosso primeiro passo é saber como ele está como pessoa, como conjunto geral. A gente vai fazer uma anamnese completa, como se fosse qualquer outra consulta, porque qualquer coisa pode influenciar. Pedir exames laboratoriais. A gente vai pedir exames laboratoriais, porque se você tiver querendo tratar o cabelo, mas seu corpo não estiver legal, não vai ter resultado. Exato. Então isso mostra a complexidade e a importância. Na verdade, eu não vejo outro caminho para a gente fazer o que faz, que não seja de uma maneira correta, de uma maneira que tenha resultados duradouros, né? Que não seja dessa maneira. Então, esse acompanhamento e esse tratamento da pessoa, acho que é o diferencial da Novo Fio. Eu falo, né? A gente olha o paciente como um todo. Se a gente tiver, por exemplo, um hipotireoidismo, diabetes que pode interferir na questão capilar, a gente, ou se for alguma coisa leve, ou vai acompanhar, ou vai direcionar para o especialista. Olha, você precisa passar com endócrino, ou você precisa passar com endócrino, ou precisa investigar melhor isso, né? Eu já peguei casos, por exemplo, de hipotireoidismo que não estava diagnosticado. De casos de paratormônio alterado, né? Então, prolactina alterada. Então, isso tudo, e inclusive ele tinha passado por várias clínicas tratando, era um jovem com a perda de cabelo. E aí eu falei, mas espera um pouquinho, vamos pedir exames laboratoriais, porque nunca pediram, mas sempre trataram, mas nunca avaliaram essa queda. A hora que veio, pimba, uma prolactina altíssima, estourada. Não, vai passar com endócrino, depois ele vai ver se precisa passar com neutro e tudo mais. E ele tinha assim, uma necessidade de conduta da hipófise e tudo mais direitinho. Então, hoje, aí depois que você estabilizar, você volta e nós vamos paralelamente cuidando para você não deixar seu folículo cicatrizar. Mas primeiro você tem que cuidar desse fator. Não adianta eu querer estimular o folículo se lá dentro tem algo jogando contra. Então eu tenho que trabalhar junto. Isso. E recuperou, cara. Em 6 meses o ano recuperou bem a parte capilar dele. Já tinha uma perda de folículo, porque fazia anos que ele vinha fazendo isso. Mas recuperou bem. Um jovem, ele usava boné, parou de usar boné. E até hoje ele me manda mensagem agradecendo. Falou assim, eu sei que você fez o melhor que pôde, recuperou o melhor que pôde. Espero no futuro corrigir minhas falhas com transplante com você. Mas é isso que é importante, a gente olhar o indivíduo como um todo e fazer o que eu chamo de recuperação capilar dele, né? Não é só ir lá fazer um transplante e ponto. Cuidar dele de ponta a ponta. Por isso que hoje a gente tem não só os protocolos, né, eu brinco, a grande maioria hoje de clínicas faz transplante capilar. Tá, beleza. A gente fala de terapia capilar também. Então a gente cuida do folículo enquanto ele produz fio e fazer ele produzir novos fios. E ninguém cuida da haste, delega isso ao cabeleireiro. Nós temos protocolos como a LED terapia, como as formulações específicas que a gente estrutura, manipuladas, dedicadas, sempre muito bem estudadas, para cuidar também da haste. Lógico, não está querendo ser um cabeleireiro ou salão de performance em terapia da haste, que isso obviamente o cabeleireiro estuda muito mais que a gente. Nós devemos até, num futuro breve, ter parcerias nesse ponto. Mas a gente se preocupa do folículo como um todo, da ausência para o transplante, da falta de estímulo para a terapia clínica, para produzir novos fios, e do cuidado desse fio depois que ele cresce, que acho que é uma parte pouco delegada, é uma pessoa pouco trabalhada, inclusive pelas clínicas concorrentes, né? E nisso eu vou falar do nosso pós-operatório, né? O que você acha do nosso pós-operatório? Você acha que isso é um diferencial da nossa marca ou não? Na verdade, eu acho que é o grande diferencial junto com esse pré que acabamos de falar. O pós-operatório ele é essencial, porque o transplante capilar ele é definitivo. O folículo que a gente retira da região original, da região doadora, e implanta onde é necessário, aquele folículo depois de cicatrizado, de ter fixado, ele não cai mais. Só que o que acontece? A nossa preocupação é com o resultado como um todo. Então, nós teríamos a opção, não seria errado, de fazer um transplante, dar uma assistência, se está tudo ok, e já, vamos dizer assim, que terminar ali o nosso trabalho. Serviço, né? Nosso trabalho está feito, não estaria, vamos dizer assim, não estaria errado. Mas qual que é a nossa preocupação? O que a Novo Fio quer? A Novo Fio não quer crescer em 6 meses ser a maior que faz mais, não é esse o nosso objetivo. Claro, a gente quer mais, só que a gente quer ter um resultado duradouro, a gente quer olhar para daqui a 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, estar perpetuado no mercado, ter resultados duradouros. Então, aí que entra o pós-operatório.
no nosso protocolo nós temos 1 ano de acompanhamento médico. Não é 1 ano de WhatsApp, de um suposto acompanhamento, de acompanhamento médico, com mesoterapias personalizadas, de acordo com o que cada paciente precisa, com assistência, porque tem muitas dúvidas. Não à toa que nós somos especialistas nisso, não é em uma conversa que o paciente vai entender tudo que está acontecendo. Então as dúvidas são recorrentes. Então a importância do pós-operatório só mostra, na verdade, mais uma vez, o nosso compromisso com o paciente e com o resultado, que é a nossa maior propaganda. Né? Sim. Eu costumo fazer uma analogia para os meus pacientes, quando exemplo consultório, para falar para como que é o transplante do mais. Eu falo assim, olha, transplante capilar é como pegar um pé de limão lá do quintal e vou mudar ele de lugar e plantar lá na frente de casa. Então, primeiro de tudo, a gente precisa preparar esse terreno para onde ele vai ser levado, né? Então aí tem toda a parte pré-operatória de investigação e preparo daquela região. Uma vez que a gente tira esse pé de limão lá do quintal e leva ele lá para frente da casa, ele continua sendo um pé de limão. Então ele vai produzir limão. Esse folículo que a gente tira, que você falou, ele é um folículo de uma área que ela é uma área resistente aos fatores da calvície. Então é uma área que quem que é calvo em cima, mas não é calvo no entorno da cabeça. Por quê? Justamente porque esses folículos são resistentes, geneticamente resistentes à calvície. E quando a gente muda eles de lugar, ele carrega essa característica genética, a gente não mexe nisso. Então ele vai produzir fio para o resto da vida, né? Por isso o transplante capilar é um procedimento definitivo. E quando eu tiro ele daqui e levo ele para lá, esse pé de limão, quando a gente muda uma plantinha, a gente não tem que ir lá todo dia regar, colocar um pouco de adubo todo dia, né? Até ela que? Ela vai com a raiz, mas até essa raiz se fixar, até essa raiz ser capaz de se restabelecer, tirar nutriente daquele solo sozinha para produzir um novo limão, vai um tempo. Vai perder folha, vai crescer folha de novo e vai dar limão, porque a genética dela é de limão. Então, por que eu falo isso? O nosso pós-operatório, por que eu estruturei de 1 ano? Porque a gente sabe que vai ganhar resultado por até 1 ano. E eu quero estar junto desse meu paciente. Eu quero acompanhar esse paciente. E esse é o sentimento que eu levo para todo franqueado, para todo colega médico, porque nós somos colegas médicos. E isso que eu falei, a gente tem que acompanhar por 1 ano, porque ela vai, ou ele vai ganhar resultado por 1 ano. A gente vai dar segurança para ele que vai chegar no resultado, porque acho que a coisa pior que tem é você estar com uma situação que você, cara, a gente faz isso, eu faço isso todo santo dia, então falar de transplante é normal, mas para o paciente é o momento dele, né? E aí, na hora que ele tem uma dúvida, alguma coisa, ele não consegue acessar, eu acho isso muito ruim. Então tem todo o time, sim, que faz o monitoramento diário, mas ele passa em retorno comigo e com os médicos periodicamente durante esse 1 ano. E outra, tem todo um protocolo de formulações que eu estruturei manipuladas, que faz lá cada lista, para usar no pós-operatório, né, para adubar, regar essa plantinha que está recém-transplantada de lugar. Tem as nossas mesoterapias que são aplicadas durante esse 1 ano dentro do protocolo para estimular esse folículo a produzir mais fios. Tem a LED terapia que ajuda a cicatrizar mais rápido. Tudo isso para deixar essa plantinha, né, que mudou de lugar, firme e saudável para produzir fio por resto da vida. Então eu acho que o meu rigor técnico nesse ponto, ele é fundamental, até porque eu fico até feliz de ouvir você falando assim, porque a transferência de know-how ela existiu, né? E não só de know-how técnico, mas de know-how de percepção, de atenção ao paciente. Eu acho que hoje em dia a gente fala de atenção ao paciente e isso tem que ser muito valorizado, porque a gente não quer ser uma franquia, a gente não quer ser a NovoFio, não quer ser uma empresa de terapia e transplante capilar. Nós vamos e seremos, já somos na minha opinião, mas nós seremos a melhor franquia de terapia e transplante capilar. Eu vou até falar, a maior franquia, a melhor franquia de cuidado capilar. Porque se eu não quisesse ser o melhor, se eu não quisesse fazer da NovoFio a melhor, não adianta fazer, cara. Por que eu vou querer fazer para ser o segundo, terceiro, quarto? Nós temos que ser o melhor, não é isso? Eu tenho que acordar todo dia e fazer o meu melhor transplante. Não porque o outro foi ruim, porque a gente sempre tem um ponto, né? Que é uma novidade, está atento à novidade do mercado. Um ponto que às vezes uma paciente passou, putz, isso aqui não percebi, então na próxima eu vou fazer um negocinho diferente. Isso que eu chamo de hora de voo.
E essa experiência que a gente transfere para os nossos franqueados, eu acho que é muito, muito importante. E outro, todo um suporte, né? Eu canso de falar, o franqueado ele pode fazer a marcação, discutir comigo a marcação de maneira online antes da cirurgia, para te deixar todo o planejamento cirúrgico devidamente alinhado, estruturado, para que corra tudo bem na cirurgia, para que ele se sinta seguro. Isso vai acontecer, acontece, vou falar assim, da unidade mais para o sul, lá que é Florianópolis, também agora Porto Alegre, até a mais do norte, norte-nordeste, que é Picos e Teresina, que é sua, né? Então, assim, acontece em todo... Porque a isonomia de todo franqueado, há uma isonomia com todo franqueado, uma tratativa igual. Fala assim, igual uma pessoa chegou para mim assim, por que não põe o paciente no pós-operatório para fazer câmara hiperbárica? Primeiro que não precisa, mas... Aí eu falo assim, tá, como é que eu falo? Vamos supor que eu achasse legal, né? Independente de custo. Em São Paulo eu consigo. Mas como é que eu filho para você em Teresina, ou em Picos, ou até em Florianópolis, qualquer outra cidade, e eu não posso colocar para dentro algo que um consegue e o outro não consegue. Então eu tenho que fazer algo que seja igual tecnicamente para todo mundo. Então nisso, essa preocupação de fazer o melhor sempre de maneira isonômica, né? Ela sempre vai existir na Novo Fio e sempre valorizando a técnica. A gente não vai seguir tendência de mercado por ser uma tendência de mercado, seja de preço, seja de produto, seja de modinha. A gente vai sempre fazer aquilo que tem comprovação técnica, certo? Acho que é interessante como tanto na nossa unidade de Perdizes como de Teresina, aqui em São Paulo, a gente tem tido um feedback muito interessante dos pacientes nesse sentido. Qual? Que a Novo Fio a gente proporciona um serviço completo. O que a gente mais escuta é assim, doutor, mas eu não fui nem atendido por um médico em outro lugar, fiz algumas avaliações, já me passaram, porque muita gente tem curiosidade quanto é o preço. Às vezes a gente até fala, o preço varia, mas assim, a gente tem que primeiro saber se a gente vai ter que fazer esse transplante nesse primeiro momento. Eu tenho que saber se teu couro cabeludo está saudável, se não tem uma seborreia, se não tem uma série de outros acometimentos. Avaliar o próprio folículo. Tem que avaliar o folículo, de repente a gente tem que fazer um tratamento antes para poder ele ficar apto a fazer esse transplante da plantinha, tem que estar saudável. Não você vai você vai transplantar uma muda de planta que não esteja saudável. Exato. Então a gente faz esse trabalho completo. Pelo fato de sermos uma rede, isso também proporciona as vantagens disso, que é termos a capacidade de pegar equipamentos novos, de ter acesso a esses equipamentos que são de nível mundial, que são trazidos de fora do país, e poder proporcionar isso para o paciente. Isso é uma vantagem que, de repente, uma pessoa um médico que trabalhe sozinho, ou uma rede que não esteja focada na qualidade, vai conseguir fazer. Isso, para mim, até pegando um gancho, como fundador, responsável pela área técnica, né, como médico da Novo Fio, o fato de sermos uma rede que vai assim, do sul ao norte, nordeste, me dá muitos feedbacks da rede que são variados, né? O comportamento, às vezes, do paciente, porque nós temos vários países aqui dentro. Exato, o nordeste, ele é quente, calor, né? O do sul, ele é frio. Tá, como é que é o pós-operatório? Incha mais, incha menos, tal. Então isso tudo é legal porque você acaba tendo uma visão ampla e estruturando ações, fala, cara, eu não tinha pensado que isso muda de um lugar, pode mudar de um lugar para o outro. E falando de tecnologia, a gente incorporou aí o melhor equipamento de LED do mercado, que é o equipamento da Toniderm, né, nos nossos protocolos, e nós estamos trazendo também o Rigenera, que é um equipamento que trabalha com célula-tronco. Na verdade, são células precursoras para tratamento clínico, e na discussão com o fabricante, que está vindo, essas máquinas são importadas, a gente também está aplicando, né, adaptando, ou melhor, inserindo a terapia junto com o transplante capilar. Isso vai ser um passo importantíssimo, já vem sendo, né, um passo importantíssimo. Então, o Rigenera é um equipamento que a gente está incorporando, né, já está incorporado nas nossas franquias, e que ele vem com tratamento de célula-tronco, né? Na verdade, ele vem como células precursoras, né? Então, ele é um avanço acima daquilo que é o plasma rico em plaqueta. Inclusive, tem um parecer do CFM e da SBD contra, né? Ou melhor, não é contra,
mas não autorizando o uso do PRP por médicos do Brasil. Posso falar pela área médica. Então, o PRP hoje a gente não pode praticar, não vou entrar na discussão de funcionar ou não funcionar, porque não é interessante, já que a gente não pode usar. Não pode, né? Mas o Regenera, que é essa terapia com células precursoras, ela tem a Anvisa, é devidamente autorizado, tem que ser feita por médico, porque envolve biópsia, então procedimento invasivo, não pode ser feito por qualquer outro profissional. E ela vem como uma terapia de uma boa resposta, acompanhei demais os resultados lá fora antes de trazer para dentro da NovoFil, porque a gente só traz aquilo que tem resultado conhecido e comprovado. E o mais interessante, aquele paciente que não conseguirá comparecer periodicamente na unidade, na clínica, para fazer o acompanhamento pós, mas ele pode voltar com 6 meses, 1 ano, o Regenera ele se encaixa perfeitamente. Então, a gente corrige, ou melhor, melhora uma lacuna do nosso próprio pós-operatório, já que a gente se propõe a estar com esse paciente, que é a incorporação do Regenera. Porque daí, eu não tenho disponibilidade, eu opero gente de fora do país, eu não tenho disponibilidade, você consegue vir com 6 meses e 1 ano? Consigo. Então nós vamos fazer esse transplante, vamos fazer o Regenera junto, daqui 6 meses você volta, eu vou te acompanhar por telemedicina até lá, você vai usar os produtos de home care até lá, aí depois com 1 ano você volta de novo, a gente finaliza o processo, talvez até com outra sessão de Regenera. Então, essas incorporações de novas tecnologias, você acha que é muito bem visto para NovoFil, para as unidades? Eu acho que isso, com outras coisas, mas isso é o diferencial que nós temos, porque imagina só, como que está a velocidade de evolução de tudo, tecnologias, carros, construção, com tratamento e transplante capilar não é diferente. Tem sido feitos estudos no mundo todo, então assim, o fato de nós podermos ter acesso a isso e passar ao nosso paciente através de toda a rede, isso é um grande diferencial. Não só hoje, como isso aí, acho que a nossa busca por atualização ela é constante e com certeza é um dos grandes diferenciais da NovoFil. Hoje você está com quantas unidades? Hoje são 6 unidades. Teresina, Perdizes. Aí eu vou falar assim, porque nós temos o sócio, né, que é o Dr. André do iLib, que é meu grande parceiro aí. Então, eu tenho Teresina e ele tem Cuiabá, e juntos nós estamos por São Paulo, que é Perdizes, Alphaville, Tatuapé na Zona Leste e Moema na Zona Sul. E agora também, a novidade, né? Ainda tem uma novidade que é o Shopping Ibirapuera. Nós nos associamos aí também a 2 pessoas que vão trazer grandes avanços para a gente nesse novo projeto, que é um projeto diferente. Ele vem para ser diferente, ele vem para poder trazer ainda mais acesso ao paciente. Junto com o André e o Ricardo, nós estamos abrindo uma unidade no Shopping Ibirapuera, tá? Em São Paulo. Em São Paulo. Essa unidade, ela vai conseguir ter consultas em uma disponibilidade mais rápida. Você vai estar com sua família ali, vamos dizer, fazendo outras coisas, vai poder marcar essa consulta médica, vai ter um acompanhamento através de mesoterapia, LEDs, de uma maneira mais acessível, e ainda vai poder fazer todo o acompanhamento do transplante capilar, quando necessário, que será feito em uma das nossas unidades, e depois você pode ir no shopping com a família e já fazer todo esse acompanhamento. Aproveitar o passeio do domingo e já fazer o pós-operatório. E já fazer o pós-operatório. Então, isso mostra a nossa vontade incessante aí de estar mais próximo do paciente, de dar mais acesso ao paciente, porque a gente sabe que a vida corrida não é fácil para todos, inclusive em São Paulo, imagina. Então, você tem um tempo livre, em vez de você ficar com a família... Porque até, assim, hoje, né, obviamente, as clínicas não abrem de domingo. Né? Domingo está descansando. Lá nós estaremos abertos. Lá vai estar aberto. Então, pode até ser um diferencial essa unidade, porque aquela pessoa que tem uma vida mais corrida e, cara, assim, eu não consigo durante a semana no consultório, mas eu consigo no sábado, no domingo, talvez opte por lá, né? Porque o segmento é na clínica de onde ele fechou o transplante, né? Então ele não pode fazer o tratamento em qualquer unidade. Então, se ele fecha por lá, ele pode fazer o acompanhamento durante a semana ou
no sábado e domingo. Eu acho que foi uma grande visão empreendedora aí do nosso time de expansão e uma visão muito empreendedora também da sua parte, junto com o André, em querer abraçar esse projeto, né, essa unidade num perfil novo, que é a unidade do Ibirapuera, que a gente fala novo hoje, mas ela já vem já solidificada e vai operar de maneira incessante na busca de um novo cliente. E da melhor maneira, como você falou, estar junto, né, estar cada vez mais perto do paciente. Eu acho que agora você está perto do médico e da família dele, né? Do paciente e da família dele, né? Assim, particularmente eu acho que isso vai ser muito legal. Eu estou aqui em São Paulo com minha esposa, a Tigra, e meu filho Benedito, e assim, você sai para ir no shopping, você sai para poder se divertir, você sai para poder levar a sua família no momento de lazer, que é nesse intervalo de trabalho, e já poder fazer esse acompanhamento médico, porque não tem uma dúvida, nós estaremos no shopping com a clínica médica. Isso. Não é um quiosque de vender varejo, é uma clínica médica. E esse modelo até já foi experimentado por outros hospitais, não na parte de transplante, mas que tem hoje ambulatórios. Eu vejo muito clínicas oftalmológicas, pronto atendimentos, ou unidades até de exame laboratorial, né, de convênio mesmo de operadores do plano de saúde dentro do hospital, porque é uma tendência, né? Você junta um monte de coisa útil ali. Às vezes, o shopping tem academia, o shopping tem praça de alimentação, tem lazer, tem compra. Então, é mais uma prestação de serviço que agrega. Para o shopping é legal e para o paciente é legal, que ele vai também resolver tudo no mesmo lugar, né? Na verdade, você olha para esse ponto, se você prestar atenção, você começa a entender como a Novo Fio busca vários pontos de aproximação do paciente. Esse é mais um deles. Mas assim, outro que eu gosto de falar muito e para a gente é um grande diferencial, como foi comentado durante toda essa conversa, nós buscamos sempre o melhor tratamento, os melhores equipamentos, o melhor acompanhamento. Esse eu acho que é nosso cerne maior, mas nós também queremos dar acesso a essas pessoas. Por quê? Existia um mito de que o transplante capilar não é para todo mundo, eu tenho que sair do país, tenho que ir para tal lugar. Com a Novo Fio você vai estar tendo acesso a todas as tecnologias, a esse cuidado. Por quê? Porque o preço que nós cobramos é um preço justo, é um preço correto, e nós temos opções de pagamento. Se você quiser, parcela em 12 vezes no cartão, em 24 vezes com nossa parceira financeira. Então, você vai conseguir de alguma maneira se adequar a esse procedimento, porque assim, a sensação de quando a gente vê um paciente ali depois de um ano é uma coisa maluca, né? Não tem como a gente falar, porque o cara vê na rua, ele quer te dar um abraço, ele fala, o doutor aqui que me ajudou. Tem vários pacientes que postam fotos, coisa e marca a gente agradecendo, porque mudou a vida, né, e tudo mais. Muda. E isso que você falou é uma... Se a gente parar para olhar sobre transplante, o pessoal vai para a Turquia para operar, né? Hoje não tem a mínima necessidade disso. Primeiro que você vai para um país onde você não fala a língua, não conhece as regras médicas do local, você não opera e vai embora. Aí que você não vê nunca mais o médico também, se der qualquer coisa errada, você não tem nem para quem reclamar. Se fora, se acontecer qualquer complicação maior, eu já peguei vários casos de infecção, que vieram, infeccionaram, perdeu tudo, teve que refazer tudo de novo. E o preço hoje é um preço que, dependendo, até mais barato do que na Turquia, porque você não tem todo o gasto em dólar e tudo em cima disso. E a facilidade do pagamento aqui também. E não só isso, você tem essa bagagem médica de enfermagem de acompanhamento que fora do país você não vai ter. Esse acompanhamento, não vai ter. Por isso que a gente fala sempre, médico, nós temos esse acompanhamento, é interessante porque já teve paciente que chegou para mim e falou assim, doutor, mas vamos fazer um desconto que a mesoterapia eu vou fazer numa moça que vende no meu bairro. Aí eu falei, opa, a mesoterapia em si, na verdade a gente faz o quê? A gente vai infundir medicamentos através de uma técnica na região da derme. Mas o que você vai colocar lá? Exato. O que vai nessa técnica? É a técnica. Agora, o que vai dentro? Qual que é a mescla? Qual a composição daquilo? Porque alguns medicamentos que nós usamos,
tem só prescrição pela parte médica, esse pessoal não pode colocar isso. Então, eles até colocam nutrientes e outros fatores que são interessantes. Não estou dizendo aqui que está errado ou que não tem um resultado. Mas eu também tenho que ser sincero e dizer que algumas coisas só nós podemos colocar. Só um médico especialista pode prescrever, pode estruturar. Hoje nós temos, inclusive, para uma segurança ao paciente, todas as unidades da Novofil compram o kit de mesoterapia dos fornecedores homologados, que são os fornecedores que seguem à risca as prescrições que eu estruturei lá no começo, e a gente segue nesse controle de qualidade. Então, em qualquer unidade do Brasil, por enquanto no Brasil, né? Você vai ter acesso ao mesmo tratamento como se estivesse em qualquer unidade, em qualquer outra cidade do nosso país. E não só da mesoterapia. As fórmulas também que você vai usar, tópico, via oral, também tem as farmácias de manipulação, que ela é, no caso da Alícia, que ela é homologada para fazer essa prestação de serviço e fornecer isso no nível Brasil, e fornece até para meus pacientes de fora do país. Então, você paciente que queira uma terapia ou um transplante capilar, você pode ir em qualquer unidade de Novofil, que o atendimento segue rigorosamente os mesmos protocolos. E quais são esses protocolos? Esses protocolos vieram do meu instituto, que é a base de desenvolvimento e maturação de todas as técnicas e produtos que serão utilizados nos pacientes. Então não são novidades, são fórmulas experimentadas, confirmadas, efetivadas e levadas isso a nível Brasil, por enquanto nível Brasil. Sabe que essa história da franquia, profissionalmente, é um sentimento que eu trago de muito carinho, é como se fosse um filho, né? Minha mãe fala, a gente não queria filho para casa, a gente queria filho para o mundo, né? E quando a Novofil veio essa ideia, dá um pouquinho de medinho, eu falei, cara, mas como é que eu vou colocar minha cara lá na frente do negócio para não sei para onde vai, né? Qual a expansão disso? Hoje, como eu visito, né? Eu vou em todas as unidades fazer cirurgia inaugural, assim como fui em Teresina, fui em Picos, fui em todas as outras, falando Teresina por causa da Sul, vamos em Perdizes e tudo mais. Eu acabo, cada vez que eu vou num franqueado, eu volto feliz, porque assim, cara, eu consegui chegar numa cidade que eu não conseguiria ir, né? Até por questão de tempo, né? Não consigo atender o Brasil inteiro, mas eu vou em qualquer unidade da Novofil e eu vejo que tudo aquela transferência de know-how que a gente fez nos nossos cursos, nossos fellows e educação continuada acontecem e seguem um rigor técnico de produto e de técnica em todas as unidades. Então eu durmo tranquilo que qualquer colega médico do nosso corpo clínico Novofil, vamos assim dizer, que engloba todas as franquias, praticam as mesmas técnicas que aprenderam. Isso eu volto muito feliz, satisfeito de capilarizar o conhecimento e deixar isso de maneira... você falou a palavra acessível, eu misturo acessível com democrático, sabe? Porque ninguém te obriga a operar, você escolhe onde você quer operar, você escolhe o teu médico. Mas nessa democracia a gente salta na qualidade, a gente olha no olho do paciente e fala, cara, você precisa disso, não precisa disso aqui, é disso aqui que você precisa. E vamos nos ater a essa técnica, a esse tratamento. E a acessibilidade de tornar esse estigma que só, né, quem tem dinheiro pode fazer, não. Eu já operei pessoas de todas as classes sociais. Todas as classes sociais. E alguns foram emblemáticos. Eu lembro até hoje, vou contar um caos aqui, que foi assim, foi um paciente, um senhor, foi no meu consultório aqui em São Paulo e queria fazer o transplante dele, era o sonho da vida dele. Ele era zelador, ele era porteiro de um prédio. E aí ele sumiu. Foi tipo em outubro, assim, a gente, em dezembro volta pra gente marcar a tua cirurgia. Na verdade a gente marcou para dentro, ele ligou pedindo para desmarcar e ele sumiu. Aí em fevereiro do outro ano ele voltou, então, de outubro para fevereiro ele sumiu, daí voltou, falei, doutor, é o seguinte, eu estava com o dinheiro separadinho, mas o meu filho precisou fazer uma cirurgia de hérnia, não tinha convênio, não quis fazer no SUS, que ia demorar, eu paguei, aí eu desinterei aquele dinheiro, né? Mas eu tô aqui para ver se eu consigo fazer, ele não tinha inteirado de novo, assim, daí eu falei, poxa, vamos fazer, vamos ver o que dá pra gente fazer, eu quero fazer. Eu percebi que assim, realmente era o sonho dele, né? Aí eu dei assim, senhor, há quanto tempo o senhor
porteiro do prédio, né? Aí assim, há tantos anos, dá um minutinho, liguei para um amigo meu que tem esses loja de consignado, né? Sim, sim. Assim, o senhor permite? Na frente do paciente, ó, tô com o paciente assim, eu expliquei, pô, dá o CPF dele. Ele tem tanto liberado, não vai nem pegar do fundo de garantia dele, a gente consegue um financiamento para ele em 5 anos para pagar, vai descontado na folha, mas não vai mexer no fundo de garantia dele. Pior, melhor ainda, né? Sim, sim. Ficou só como um garantidor. Disse, legal, como é que eu faço? Passa o telefone para ele que meu time entra em contato. E aí o pessoal dessa financeira, em questão de 2, 3 horas, tinha resolvido o problema dele, cara. E ele saiu da clínica, voltou, só, eu já tô com o dinheiro na conta, vamos marcar nosso transplante. E dali a gente já operou. E até hoje, ele fala assim, ele vem no consultório, ele volta, né? Ele já faz mais de um ano que eu operei ele, mas até hoje ele volta, porque os pacientes vão voltando, dá 6 vezes, passa aqui para dar uma olhada, tá tudo bem. Ele falou, doutor, você fez não só uma mudança de autoestima para mim, mas o senhor permitiu, né, que eu tivesse uma maneira, um caminho para conseguir isso. Porque, como eu expliquei, eu tinha me desinterado, né, com o dinheiro. Então, eu acho que assim, esse olhar para o paciente, ele é um tratamento, o transplante, a terapia é para todos. É isso que eu falo, é para todos. Não existe classe social, não existe de qualquer distinção de raça. O pessoal pergunta, mas pele morena pode, cabelo crespo pode, cabelo liso pode tudo. Mas aí está a questão de avaliar com o médico. Pode, mas vamos avaliar e ver se há condições para isso, certo? Bom, Aldir, e para fechar o nosso bate-papo, também aí transplante de sobrancelha e de barba, né? Tema bem atual. Bem atual. Hoje, sobre transplante de sobrancelha, ele vem numa crescente muito forte, porque eu percebo que as mulheres até então iam para micropigmentação. Sim. Mas hoje elas já querem algo definitivo ou mais natural do que uma micropigmentação, né? Então hoje o volume de transplante de sobrancelha vem sendo uma crescente, assim como o de barba no homem, pelo mesmo motivo. Ele quer um resultado, ele quer deixar retinho, quer deixar cheio e tudo mais. Como é que está nas suas unidades? A procura também vem crescendo? Você sente a mulher também buscando esse novo nicho de mercado que é o transplante de sobrancelha? Como é que está? A mulher, de uma maneira geral, ela tem aumentado a frequência nos nossos consultórios, né? Como a gente falou lá no início, o tratamento da haste e de toda essa questão do couro cabeludo, ela era uma coisa que você ficava no salão ou só quando tinha um problema muito grande. Então isso já vem trazendo a mulher. E junto com isso, a parte da sobrancelha é essencial e tem crescido bastante. Porque assim, fazia pigmentação ou usa lápis, mas não tem como imitar o pelo, né? Um pelo, né? É difícil. Então assim, por mais que isso até dê uma sensação de preenchimento, mas para quem convive, para quem vê de perto, o resultado é muito diferente. Então, tanto a sobrancelha para as mulheres e na barba para o homem, de uma maneira geral, o homem tem menos, vamos dizer assim, meios de estética, de bem-estar do que a mulher. A mulher consegue ter uma gama maior de acessórios, vamos dizer assim. O homem basicamente tem ali o cabelo e a barba, que é o que a gente trata. Né? Exato. Então a barba, tanto homens que não têm barba, a gente consegue fazer um transplante de maneira definitiva, assim como no cabelo, como homens que têm uma diminuição de densidade, um lado menor que o outro. Corrigir as imperfeições, né? Isso, então assim, é bem legal também trazer esse resultado definitivo para esses pacientes. Legal. Bom, a gente vai encerrando por aqui esse bate-papo, Aldir. Vou deixar um pouquinho de tema para a gente fazer uma próxima rodada, Aldir. Vem se incorporando ao nosso novo fio, com as suas unidades, com o seu rigor técnico, esse entendimento de mercado. É uma pessoa que contribui muito para o desenvolvimento da nossa marca, técnica e comercialmente. Como eu disse, essas distâncias ou essas variedades de franqueados também é muito interessante, porque a gente consegue ouvir, né, e perceber visões diferentes nível Brasil, né, trazendo da Novo Fio a melhor marca no segmento hoje no mercado, a marca que mais cresce, inclusive. A
A gente foi apontado como a marca que mais vem crescendo em termos de unidades e atendimentos no país por performance. E isso eu acho muito interessante, porque é o resultado do trabalho de todo o time, que vai do nosso time de expansão para captar um franqueado, ao nosso time técnico para estruturar as terapias e condutas técnicas, nossos times de franqueados que estão lá na ponta fazendo de tudo isso, a operação, né, o atendimento, o tratamento dos pacientes que são, no final da história, são pacientes novo fio, né? Ele é paciente de todo mundo, não é paciente de um médico ou de uma unidade no Frigir das Ovas, ele é um paciente novo fio, né? Então a gente trata todo mundo igual e tem que ser assim na marca no Brasil inteiro. E queria agradecer então a tua presença, teremos outras rodadas aí. Você que está assistindo, deixe seu comentário, porque é através deles que a gente gera o nosso próximo conteúdo. Siga aí a Novo Fio Teresina, Novo Fio Perdizes, Novo Fio Clínica Capilar. Siga nossos perfis também no YouTube, no Instagram e agora no Thread, tudo quanto é lugar. No Spotify, para você que está em voo, às vezes quer ouvir o podcast ou está dirigindo na estrada também, é interessante. Tá certo? Algum comentário, Aldir, de fechamento? Para fechar, é só deixar realmente enfatizado para você que tem problema de densidade, queda capilar, qualquer acometimento do couro cabeludo aí, e muitas vezes acha, o tratamento é caro, não é para mim, já estou me acostumando, sou desse jeito mesmo. Eu queria te pedir a oportunidade de nos procurar, né? De procurar Novo Fio, porque a gente está aqui para, sobretudo, ajudar a retornar esse bem-estar e dizer que isso tudo pode sim ser tratado. Tá bom? Então busque a gente na unidade Perdiz ou de Teresina ou qualquer outro franqueado da Novo Fio pelo Brasil todo. Estaremos aí à disposição para poder buscar um grande resultado e, sobretudo, tratar pessoas. Acho que é o que a gente busca. Exato. Como você mesmo disse, se você precisa de alguma assistência nesse segmento capilar, procure uma das nossas unidades, que eles estarão lá, aposto e ponho fé, como a gente já vem percebendo, que eles estarão lá com o melhor atendimento para você, com as melhores sinceridades técnicas daquilo que você precisa fazer, e nunca vai ter na Novo Fio um atendimento voltado em querer vender algo ou propor algo que não seja tecnicamente indicado, tá certo? Então eu agradeço aos franqueados na sua personificação aqui hoje, pelo empenho, a todos os franqueados que a gente tem hoje, 27 unidades. Vou parar porque eu estou temporalizando os 27. Então, queria agradecer a todos os franqueados na sua personificação aqui, por levarem lá na ponta para o paciente todos os conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo time técnico da Novo Fio, que vocês tragam todas as percepções do mercado, do paciente, para a gente estar sempre melhorando. A gente, como eu disse, a Novo Fio é a melhor e será sempre a melhor franquia de terapia e transplante capilar do Brasil e em breve do mundo, porque esse segmento não tem fim, e aí vale, né, até para o investidor. E aliás, vou fazer uma pergunta para você, para o colega médico que está assistindo a gente. Você como médico, você como investidor, recomenda a Novo Fio para um outro colega médico que queira entrar no mercado? A Novo Fio hoje é onde eu dedico a minha vida, né? Então, até pela quantidade de unidades que a gente falou e pelo comprometimento, acho que de todos da equipe, com certeza eu recomendo. Não tem milagre. E assim, tem que ter esforço. Esse ponto que eu ia chegar. E assim, eu sou muito a favor da sinceridade. Então, não acho que você, colega médico, ou outro, um franqueado, né? Porque não precisa ser médico para ser franqueado. É importante você ter algum médico com associação. Porque, vai ter médico na franquia, mas você não precisa ser médico para investir. Não precisa ser médico, mas você tem que ter um médico. Então, assim, não vem achando que aqui vai ter
promoções, que vai chover de paciente, porque nós vamos fazer um serviço mais barato, que você vai fazer um trabalho em que é a loteria. Não, aqui você precisa trabalhar muito, a gente trabalha muito. A gente investe tempo, a gente investe capacitação, a gente investe muito suor para poder conseguir levar Novo Fio a esse patamar que você tem mencionado. Então, assim, tem muito trabalho, mas também tem muito resultado. Sim. O que eu chamo é o seguinte, o fato que você mencionou, a gente não vai ter, a questão não é preço, não é brigar, a gente não vai brigar com ninguém. A gente tem um conceito de qualidade e nós vamos estar, e a qualidade ela tem um investimento, não é? Então a gente se posicionou como uma marca para ser a melhor e tem o custo inerente que não é o maior custo nem o menor custo. E claro que assim, se você faz investimento, você quer retorno, isso é normal de todas as pessoas. Mas, pelo menos o que eu busco, eu não vou falar pelos outros franqueados ou pela própria Novo Fio, mas o que eu busco são investimentos que eles sejam duradouros. Sólidos, que eles sejam duradouros. Então, assim, o primeiro passo para você entrar aqui é que você tem que gostar de cuidar de pessoas. Você não precisa ser médico, mas você tem que gostar de cuidar de pessoas e promover essa autoestima. Até porque, como eu falei, a sensação de um paciente satisfeito é indescritível e para a gente é o maior retorno que tem. E assim, como já aprendi muito com meu pai e minha mãe, com toda a família aí, mas tudo que é rápido, tudo que é bom demais, tudo que tem um resultado imediato, desconfie, tá? Exato. Em qualquer coisa. Exato. A busca é a busca por ser a melhor e a mais sólida, e isso nós estamos construindo passo a passo, junto com cada franqueado das nossas unidades. Né? E eu tenho certeza que assim, hoje a Novo Fio tem franqueados que de todos os tipos, de todos os estilos, tem franqueados que dão mais resultados que eu dou, só que o que acontece? Eu acho que todo mundo tem que acreditar muito na sua trajetória. Exato. A minha trajetória não foi ter uma franquia e estar lá o dia todo. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas pelo meu estilo eu busquei ter outras unidades. Eu sei que eu vou ter um trabalho diferente, mas eu vou ter um trabalho que também pode ser exponencial. Então, o médico ou o empreendedor não precisa ter uma franquia, pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, Exato. quantas quiser, porque o modelo, a assistência que a franquia tem demonstrado e que está melhorando cada dia mais, vai proporcionar essa expansão, né? Legal. Bom, então tem espaço para o médico, para o não médico, que é investidor, mas que vai precisar do médico para ter na franquia, né? Seja como funcionário, como sócio, a gente sempre recomenda até, quanto mais envolvido no negócio, melhor. Mas tem espaço para todo mundo querer investir no segmento. E para todo tipo de perfil de investidor, seja médico ou não, com uma unidade, ou se quiser capilarizar para fazer, abrir o leque de captação de paciente, ter mais de uma unidade também. Isso daí o nosso time de expansão está apto a tirar todas as suas dúvidas, é só entrar em contato que vocês receberão um retorno do nosso time de expansão. Então, finalizando, Aldir, obrigado pela participação. Faremos aí novas rodadas de gravações. Muito obrigado, meu sócio. Obrigado a todos e vocês. até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau.